Qual rua ou mesmo qual quadra vai ter mais ou menos movimento, passantes na frente de pontos? Não adianta saber quantas pessoas passam na frente de um ponto, mas sim qual a tendência de um trecho de rua ser X vezes mais naturalmente um corredor principal do que outro trecho de rua. Vamos te explicar agora como funciona o nosso índice de fluxo. Nesse índice, nosso cálculo evidencia a tendência de uma via ou pedaço de via, como quadras, serem mais naturalmente caminho para o ser humano. Quanto mais alto o índice, maior o caráter corredor, seja numa avenida, beco, calçada. O fluxo nas cidades surge das interações entre pessoas, veículos e atividades urbanas, um conceito central em teorias de planejamento e mobilidade. Para entender como esses movimentos se organizam, é preciso analisar as redes viárias e identificar padrões. Entenda agora como identificamos quais trechos de rua se tornam mais naturalmente pontos de convergência de fluxo. Admita que estamos interessados em analisar a maneira como deve se dar a distribuição de fluxos sobre esse fragmento urbano hipotético. Nele existem 26 trechos de rua, ou seja, segmentos viários localizados entre cada par de esquinas, como este e este. Assim, com 26 linhas retas, nós representamos o sistema espacial desse fragmento urbano. Agora, admita um deslocamento que tem origem no trecho de rua 7 e que tem como destino o trecho de rua 19. Considerando o caminho mais curto conectando a origem 7 e o destino 19, veremos que os trechos de rua que serão utilizados como rota de passagem são 7, 12, 13, 14 e 19. Esse é o deslocamento conectando os trechos de rua 7 a 19. Agora, admita um outro deslocamento sobre esse mesmo fragmento urbano. Admita que esse deslocamento tem origem no trecho de rua 4 e destino no trecho de rua 10. Considerando apenas o caminho mais curto conectando a origem 4 e o destino 10, veremos que os trechos de rua que serão utilizados como passagem são 4, 8, 13, 14 e 10. Repare que os trechos de rua 13 e 14 são utilizados tanto nos deslocamentos entre os trechos de rua 7 e 19, quanto no deslocamento entre os trechos de rua 4 e 10. Portanto, eles apresentam mais tendência de concentrar fluxos do que os demais trechos de rua, considerando apenas esses dois deslocamentos. Se utilizarmos o mesmo raciocínio para todos os deslocamentos possíveis nesse fragmento urbano, teremos a seguinte hierarquia de trechos de rua. Assim, essa hierarquia indica quais as ruas com maior e menor tendência de concentrar os fluxos distribuídos sobre esse fragmento urbano hipotético. Ou seja, o trecho de rua 13 apresenta uma quantidade significativamente maior de chances de concentrar fluxos do que o trecho de rua 4, por exemplo. E assim a Space Hunters é capaz de estimar a tendência de ruas concentrarem ou não os mais diversos fluxos urbanos e auxiliar na sua tomada de decisão. Quando aplicamos esse modelo sobre a rede de ruas de cidades e regiões metropolitanas reais, temos, por exemplo, resultados como esses em Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. E a tendência de fluxo calculada pela Space Hunters está aqui no Space Movimentos, a funcionalidade do Space Data que te revela todas as tendências de fluxo, concentração e alcance nas mais diversas cidades brasileiras.